Amém? Se você está alegre, demonstra a tua felicidade de estar aqui nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo no céu. Porque eu estava ali há um momento atrás preparando os cálices de vinho para suco de uva, para nós mais tarde ceiarmos ao Senhor, participarmos da ceia do Senhor. E todas as vezes que eu vou lá para dentro e que eu começo a derramar o suco nos cálices, todas as vezes que eu começo a encher os cálices com o suco, eu percebo quão grande foi o amor de Cristo na cruz do Calvário para todos nós. Aleluias. Porque hoje, aqui nessa hora, nesse lugar, se o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo é derramado pelos homens e para os homens, e se o pão que simboliza o corpo de Cristo é rasgado pelos homens e para os homens, nós não estamos mais na igreja de Barra do Mendes tomando a ceia do Senhor, mas nós estamos nesse momento em Jerusalém, no Calvário, onde Cristo está sendo crucificado. E se você olhar com alguma sensibilidade para a ceia de Jesus Cristo, para a ceia do Senhor, você vai ver nesse momento Cristo pendurado na cruz. Porque se o sangue hoje ele é derramado e ele é repartido para os homens, e se o corpo também é partido para os homens, pelos homens, nós estamos agora diante do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora eu te pergunto, qual a tua reação diante da cruz de Cristo nessa hora? Qual a tua reação diante das feridas de Cristo nessa hora? Qual a tua reação diante do corpo de Cristo dilacerado e moído por causa dos teus pecados? Qual a tua reação diante do sangue de Cristo derramado pelos homens e para os homens? Oh, se não for arrependimento pelos nossos pecados, se não for arrependimento dos nossos pecados, nós precisamos olhar de uma outra maneira. Mas se for arrependimento dos nossos pecados, das nossas culpas, nós devemos agora nos entregarmos a Ele e pedirmos para ser purificados pelo sangue. Nós devemos agora nos entregarmos a eles e pedimos para ser remidos e lavados as nossas iniquidades e os nossos pecados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Adore ao Senhor. Lembre-se, você está diante da cruz de Cristo nesse momento. Você está no Calvário agora. E o que você vê agora são as feridas de Cristo e o seu sangue sendo derramado por amor à tua vida. Só pra te adorar e fazer glória a Deus.
Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, nos rendemos-nos a ti, pois sabia tua morte, crucifica todos nós, e nos deu acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Peçamos nós para o seu louvor, glória a Deus, aleluia. Para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, Jesus. Não há Deus Canta, igreja, exalta a grandeza do teu Deus. Nosso a palavra de Deus nessa noite também. Amém? Bem fácil de encontrar. Apocalipse, capítulo de número 3. O último livro da Bíblia. Glória a Deus.
Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 17 e versículos de número 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Amém? Glória a Deus. Riquezas. O que são pessoas ricas? O que para você é uma pessoa rica? Nós vemos que para o mundo, pessoas ricas são pessoas de grandes posses. Pessoas ricas são pessoas de grande poder aquisitivo. Pessoas ricas são pessoas que têm uma soma muito alta, muito grande de dinheiro nos bancos. Mas para você, o que é uma pessoa rica? Para a igreja de Cristo, o que é uma pessoa rica? Sabe, nós estamos vivendo tempos em que os valores do mundo, eles estão sendo muito mais valiosos para a igreja do que os valores de Deus. As riquezas do mundo têm sido muito mais atrativas para a igreja do que as riquezas de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela veio ao nosso encontro nessa noite de uma forma poderosa, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui enriquecidos pela sua poderosa palavra, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela enriquece todo aquele que ouve e aguarda no seu coração. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 35. Jesus diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Dentro de si, todo homem, ele possui um lugar onde guarda os seus tesouros. Todo mundo sabe o que é um baú? Todo mundo sabe o que é? Baú é um lugar onde colocam-se tesouros, colocam-se coisas valiosas, colocam-se coisas de grande valor e de grande importância. E Jesus Cristo aqui, Ele nos diz que cada homem, cada pessoa, cada ser humano, ele possui um baú dentro de si, aonde ele guarda os seus tesouros, as suas coisas importantes, aquilo que é valioso para si. Segundo lugar, nós aprendemos que nós não podemos ajuntar dois tesouros. Ou ajuntamos aquilo que é mau e desagradável a Deus, ou nós ajuntamos aquilo que é bom e agradável a Deus. Ou nós andamos pelo caminho estreito, ou nós andamos pelo caminho largo. Ou nós entramos pela porta estreita, ou nós entramos pela porta larga. Ou nós entesouramos aquilo que tem valor para Deus, ou nós entesouramos aquilo que tem valor para o mundo. O profeta Amós, ele nos indaga, ele diz assim: olha, andarão dois justos se não estiverem de acordo? Pode andar dois justos se não estiverem de acordo? Sabe por quê? Porque tem gente pensando que pode andar, irmãos, pelos dois caminhos, com um pé no caminho estreito e com um pé no caminho largo. Tem gente pensando que pode passar metade do corpo pela porta larga e metade do corpo pela porta estreita. Tem gente pensando que pode entesourar os tesouros de Deus no baú do seu coração, e também está achando que pode misturar os tesouros de Deus com os tesouros do mundo. Mas o profeta Amós, ele profetiza, ele diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma, irmãos, porque a luz, ele não tem concordância nenhuma com as trevas, e se não estiver de acordo, não pode andar junto. Então aquilo que está de acordo com a palavra de Deus não pode estar de acordo com o mundo, e aquilo que está no mundo não pode estar de acordo com a palavra de Deus. Se você entesoura boas coisas no teu coração, você também não pode entesourar coisas más. Se você guarda a palavra de Deus no teu coração, você não pode guardar
na verdade, os mandamentos do mundo, se você entesouras as coisas que têm valor para Deus, você não pode entesourar aquilo que tem valor para o mundo. Se você guarda no teu coração aquilo que tem valor para Deus, lá não vai ter mais espaço para guardar aquilo que tem valor para o mundo. Nós precisamos entender que nós não podemos servir a dois senhores, porque a palavra do Senhor diz que ou nós havemos de desagradar esse e agradar aquele, ou agradaremos aquele e desagradaremos a este. Terceira coisa que nós aprendemos, que nem tudo o que é valioso para você é valioso para mim. Mas tudo que é valioso para Deus é necessário que seja valioso para todos nós. Guarda isso no teu coração. Nem tudo que é valioso para você é valioso para mim. Nem tudo que eu guardo no meu coração você guarda. Nem tudo que eu acho interessante você acha que é interessante. Nem tudo que eu acho que tem valor você também acha que tem valor. Mas aquilo que Deus acha que tem valor, aquilo que Deus diz que tem valor, aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é valiosa, também precisa ser valioso para todos nós. Glória seja dada ao nome de Jesus. E nós aprendemos isso com a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18. E é sobre isso que eu gostaria de pregar nessa noite. Valores que não podem ser desprezados pela igreja. Nós vemos a igreja de Laodiceia, descrita por Jesus, e não por um homem, mas por Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele aparece a João na ilha de Pátimos, e ali ele lhe dá grandes revelações acerca de tudo o que hão de acontecer. E dentro dessa revelação, a palavra do Senhor vem às 7 igrejas da Ásia, e uma delas é a igreja de Laodiceia. Mas não é Pedro que fala com a igreja, quem fala com a igreja é Jesus. E aqui eu entendo que não é o pregador que fala com a igreja, quem fala com a igreja é Jesus. Não é o cantor que fala com a igreja, quem fala com a igreja é Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Laodiceia, segundo descreve Jesus, Laodiceia é uma igreja que ajuntou tesouros, é uma igreja que ajuntou riquezas, que para Deus não tinha nenhum valor. Laodiceia era uma igreja que olhava para si mesma e diz: eu sou rica e eu estou enriquecida. Mas Jesus Cristo olhava para Laodiceia e dizia: tu não sabes, mas tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, tu és um cego e tu estás nu. Ou seja, as riquezas de Laodiceia não concordavam com as riquezas de Deus. Os valores de Laodiceia não concordavam com os valores de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os valores de Laodiceia, elas contribuíam, na verdade, eles concordavam com os valores do mundo, com aquilo que é terreno. Os valores de Laodiceia concordavam com os valores, na verdade, que eram do mundo, nos valores que davam-se aos pecados, mas na verdade não davam os valores necessários, aquilo que Deus queria que desse. Laodiceia por muito tempo ajuntou tesouros e riquezas para si, que nenhum deles valia nada diante de Deus. Laodiceia batia no peito e disse: eu sou rico, e eu estou enriquecido, e eu não tenho falta de coisa alguma. Mas Jesus Cristo tem um olhar diferente, porque os valores de Jesus são diferentes dos nossos valores. Os valores de Jesus Cristo são diferentes dos valores do mundo. Alguém pode olhar para alguém cheio de dinheiro, alguém pode olhar para alguém cheio de posses e dizer: ele é rico. E Jesus pode olhar para ele e dizer: és um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu. Porque os valores do mundo não são os valores de Cristo. Os valores do mundo não são os valores de Deus. E sendo assim, os valores do mundo não podem ser os valores da igreja. Nós não podemos confundir os valores de Deus com os valores do mundo. Nós não podemos desprezar os valores de Deus e abraçarmos os valores do mundo. E o primeiro valor que nós não podemos desprezar, segundo Jesus Cristo nos conta aqui na carta de Laodiceia, são as obras aprovadas diante de Deus. A palavra do Senhor Jesus vem àquela igreja e ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
Ouro provado no fogo nos lembra, nos remete, simboliza, na verdade, as obras aprovadas diante de Deus. Tito, capítulo de número 2, versículos de número 13 e 14 nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande e glorioso do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: é necessário ter obras aprovadas diante de mim. Se as tuas obras forem aprovadas pelo mundo, elas não são aprovadas por Jesus. Se as tuas obras são aplaudidas pelo mundo, elas não serão aplaudidas por Jesus. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nós não somos o doce dessa terra. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal, e como sal que somos, o mundo vai nos provar e vai nos cuspir, vai nos rejeitar. Você já viu alguém colocar uma colher de sal na boca e ela ficar com essa colher de sal? Não, ela cospe imediatamente. Mas isso nós devemos entender, que se nós somos o sal, nós somos a única coisa que causa sabor nesse mundo, e nós devemos perseverar pelo nosso zelo e pelas nossas boas obras, porque a palavra do Senhor, ela nos diz: compre de mim ouro provado pelo fogo. Um povo especial, zeloso e de boas obras. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, parte A nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Obras aprovadas diante de Deus. Obras aprovadas diante de Jesus Cristo. Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, faça uma coisa, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Todas as vezes que te apresentardes a Deus, Timóteo, esteja aprovado diante deles. E mais uma vez eu digo: aqueles que são aprovados por Deus, eles são desaprovados pelo mundo, porque não há concordância entre Deus e o mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas, porque as trevas não têm parte com a luz. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14 nos diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse será galardoado. Nós sabemos, entendemos, já nos foi pregado que as nossas obras aprovadas diante de Deus, elas serão passadas pelo fogo. E como diz na carta de Laodiceia, nós precisamos ter obras aprovadas como ouro, que passa pelo fogo e se torna ileso, que passa pelo fogo e se torna cada vez mais puro, que passa pelo fogo e se torna cada vez mais valioso diante do Senhor. Segundo valor que nós não podemos desprezar, que a igreja de Cristo não pode desprezar: santidade. Diz a palavra do Senhor: para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas. O segundo valor que a igreja não pode abrir mão, que a igreja não pode desprezar, é a santidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10 e 11 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela está dizendo: compre de mim, adquira de mim as roupas, as vestes santas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, vestes lavadas pelo sangue, lavadas pelo Espírito e lavadas pela palavra. Vestes santificadas, lavadas pelo sangue, lavadas pela palavra e lavadas pelo Espírito, e vestes de justiça, lavadas também pelo sangue, lavadas também pelo Espírito e lavadas também pela palavra poderosa de Deus. Terceiro valor que nós não podemos perder, que nós não podemos desprezar, são o valor dos bons olhos. Diz a palavra do Senhor: e que unjas os teus olhos com colírio. Nós precisamos estar com a nossa visão
apurada diante de Deus, para reconhecermos os valores de Deus e conseguirmos destacar aquilo que é valioso para Deus e aquilo que não é. Sabe de uma coisa? Quando você passa na rua e vê uma moeda, na verdade ali de 25, na verdade você vê uma moeda de 25 cruzeiros na rua, você volta para pegar ela? Volta não. Agora se você passa e vê uma moeda agora de 2018, de R$1 linda, brilhando no chão, você volta ou não volta para pegar ela? Sabe por quê? Porque os teus olhos, foram os teus olhos que determinaram aquilo que tinha valor daquilo que não tinha. Foram os teus bons olhos que determinaram que a moeda de R$1 tem valor e a moeda de 25 cruzeiros já não tem mais nenhum valor. Então, para nós que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, nós precisamos entender e ter bons olhos. Nós precisamos comprar colírios diante de Deus e ungir os nossos olhos, para que os nossos olhos percebam aquilo que é valioso e adquirimos para nós mesmos. E aquilo que não é valioso diante de Deus, a gente precisa descartar. A gente precisa passar adiante. A gente precisa passar por cima. Então adquira tesouros valiosos. A palavra do Senhor, ela nos diz em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Mas essa não é a vontade de Deus, que você seja um caolho espiritual. Essa não é a vontade de Deus, que você seja um cego espiritual. Mas a vontade de Deus está em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus não quer que ninguém arranque o seu olho espiritual. Jesus Cristo está falando ali de uma consequência. Já que você não consegue, então arranca. Mas a palavra do Senhor está dizendo: compre colírio, unge os teus olhos, resplandeça a luz da palavra de Deus sobre os teus olhos, e a luz dos teus olhos resplandecerá no teu corpo, e todo o teu corpo será luz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu termino aqui dizendo que nós não podemos desprezar o valor das boas obras, o valor da santidade e o valor dos bons olhos. Porque Deus quer um povo rico, mas é um povo rico de coisas espirituais. Deus não quer um povo rico de dinheiro. Deus não quer um povo rico de grandes posses. Mas Deus quer um povo rico e de riquezas espirituais. Então compremos do Senhor, como diz o profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 1. Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas. E vós todos os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinde ao Senhor, comprai do Senhor, adquira do Senhor as boas obras, adquira do Senhor a santidade, adquira do Senhor os bons olhos e sirva ao Senhor em santidade, até que Ele venha para a glória do seu santo e eterno nome. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Cristo já